Ana, a Luísa e o Ricardo, né? E a Lígia também está presente aí. Eles vão apresentar uma palestra para nós aí. Isso é importante para o desenvolvimento, né? Que a gente já está acabando de concluir esse plano para o município seja contemplado para a gente fazer atividade dentro do município. Né? Então, eu vou passar a palavra do primeiro palestrante aí. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço vocês todos terem tirado um pouco do tempo do dia de vocês. Eu sei que todo mundo tem, né, sempre um milhão de coisas para fazer, mas é importante que a gente esteja aqui reunido, conversando um pouco sobre saneamento, entendendo um pouco o trabalho que a minha empresa está fazendo aqui junto com a prefeitura, junto com vocês, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um plano que ele pretende trabalhar nas 4 vertentes do saneamento. Então, nós trabalhamos com a água, o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial, a água da chuva, quando acontece, e os resíduos sólidos, o lixo que a gente produz todos os dias, né? E nós estamos vindo já num processo de alguns meses, já começamos ano passado, em outubro, começou esse processo do plano, a gente vem trabalhando juntos, já é a nossa terceira visita aqui no município, fazendo esse trabalho em conjunto com vocês, e a gente pretende hoje avançar um pouco mais. Então, eu vou rapidamente contar um pouco o histórico do que aconteceu desde o nosso cronograma do ano passado até hoje. Então, a gente começou lá em setembro, com a assinatura do contrato, que nós somos contratados pela GEVAP, que é a agência reguladora da Bacia do Paraíba do Sul. Vocês fazem parte da grande Bacia do Paraíba do Sul, são os afluentes, então a gente foi contratado para fazer o plano municipal do município aqui de Diviné. Então, em setembro foi isso, em outubro a gente teve o primeiro contato com a prefeitura, lá em Ubá, uma reunião que esteve lá, algumas pessoas da própria prefeitura. Depois tivemos aqui em novembro, começamos a explicar o que era o plano, quais eram os nossos objetivos, como é que ia ser feito esse trabalho. E a partir de então a gente teve toda a fase de caracterização e diagnóstico, que foi uma fase de levantamento de informações, de conhecimento da cidade, conhecimento dos serviços, como é que acontecia o abastecimento de água na cidade, como é que acontece o esgotamento sanitário, como é que acontece a coleta de lixo, como é que funciona quando chove, se enche, se não enche. A gente levantou, a gente trouxe mapas, a gente fez todo esse trabalho de diagnóstico nas vezes passadas, e agora a gente está chegando numa fase de prognóstico e de proposição, e hoje estamos fazendo esse evento aqui, que está marcado para julho, um pouco antecipado. Estamos em maio, mas em função da Copa a gente andou antecipando um pouco a previsão dos seminários. E a ideia hoje é apresentar um pouco do que estamos, como é que esse trabalho evolui. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente tem como se fosse uma fotografia do saneamento, como ele é hoje, como é que vai evoluir para os próximos anos e o que a gente quer que aconteça com o saneamento, como a gente quer que evolua. É a gente que decide, é a população que decide, junto com o poder público, junto com a participação social, é ela que decide como vai ser encaminhado o saneamento dentro da cidade, dentro do seu município. Então esse é o nosso cronograma, e em agosto estaremos fazendo possivelmente audiência pública, e aí sim finalizando esse trabalho, após um ano. Então, como eu falei, nós estamos na fase de prognóstico. Nesse cenário, depois de termos toda a visão, todo o levantamento de como a situação é, a gente tem a visão do cenário possível, do que é possível mudar, o que nem tudo é, né? Cada lugar tem as suas características, nem tudo é possível fazer de uma hora para outra, então a gente tem que ter sempre essa visão do que é possível, nos cenários possíveis, o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado, e o que a gente quer lá no futuro, o que nós esperamos para daqui a 25 anos, como é o horizonte desse plano. Então são essas duas as ideias principais, e em cima desses dois, do cenário possível e do futuro desejado, a gente vai criar as proposições, que são as propostas, o que a gente vai fazer concretamente, as ações. Então, a partir disso, então, a gente define soluções condizentes com as realidades locais. Não vamos ter soluções mirabolantes, não vamos inventar a roda de novo, vamos tentar, a partir do que se conhece, aqui a partir do que se tem, a partir das possibilidades que se encontram o município e a população, de criar a melhor solução desejável para esse município e o estado futuro do serviço de saneamento. Ou seja, quando é que vamos ter a universalização? Que é isso que todo mundo busca. Todo mundo quer o serviço de qualidade, regularidade, eficiência na sua casa. Então, é esse o nosso objetivo final, é a universalização, todos com acesso à água, acesso ao esgoto tratado, a coleta de lixo e a drenagem sem ter sua casa, né, com problemas de inundação e coisas parecidas.
Então, a partir disso, como é que funciona esse processo de prognóstico? Primeiro, a gente tem que ter a projeção populacional. Por quê? O que vai definir tudo é a população. É ela que vai ser a quantidade de habitantes que tem no município, é que vai definir qual é a solução que vai precisar. Se tiver que fazer, por exemplo, uma implantação de uma estação de tratamento, para quantas pessoas vai ter que atender? Então, eu preciso saber não só a população de hoje, mas a população futura. Porque eu não estou projetando e não estou construindo para hoje. Nós estamos sempre pensando no futuro. Então, a projeção populacional é uma coisa importante. É como é que essa população vai acontecer? Ela vai aumentar, ela vai diminuir nos próximos anos? Como é que está acontecendo no ano passado? A gente estuda o passado. O que aconteceu? Será que essa tendência que aconteceu está continuando? Então, vai crescendo, vai diminuindo? Então, esse é o primeiro estudo. Depois, nós temos o cenário de saneamento, que é, como eu falei, toda a parte de diagnóstico e o que a gente pode imaginar futuramente com a situação como está, como é que vai ser esse cenário. As alternativas, estudamos então as alternativas, as possibilidades, o que tem de opções de tratamento, o que tem de opções para esse clima. Muitas vezes o clima influencia no tratamento, por exemplo, dos esgotos. Então, para esse tipo de clima, para esse tipo de localidade, quais são as alternativas mais eficientes, mais aplicáveis? E aí nós temos o prognóstico definido, e a partir do prognóstico nós temos as análises técnicas dos cenários futuros em função da tecnologia, ou seja, qual é os cenários futuros que nós temos. Muitas vezes a gente tem mais de um cenário possível, depende de 1 milhão de fatores, desde a participação populacional nessa proposta. A gente tem uma proposta de, por exemplo, coleta seletiva. Pode ter um cenário maravilhoso em que toda a população participe e aí o programa dá certo, ou pode ter um cenário ruim em que a população não participe e aí você não adianta você implantar uma proposta de coleta seletiva se a população não ajuda e não separa o lixo. Então, você tem os dois cenários sempre. Então, a gente faz uma análise dos possíveis cenários, do que pode acontecer. Uma análise social também, de como isso interfere na vida das pessoas. Uma vez que a gente faz essas melhorias, como é que isso impacta na vida da pessoa? A pessoa fica menos doente? Ela consegue produzir mais? Qual é esse impacto social das proposições? E no fim, nós temos as proposições então fechadas, juntando todas essas condições, tentando o melhor de todas elas. Então aqui, como a gente estava falando, o estudo populacional é o nosso primeiro ponto. Essa aqui é uma projeção que nossa empresa fez, baseado nos últimos censos, desde 91, nós pegamos os dados desde 91, ou seja, você tem aí 23 anos de histórico populacional que foi estudado, tanto a população total do município, como também a questão de urbana e rural. Então vocês veem, a população, a gente está com uma projeção de crescimento até 2038, que é o nosso prazo, 25 anos que eu estava falando, ela vai crescer, principalmente em função do crescimento da população urbana, e a população rural deve dar uma decaída, porque é isso que está acontecendo na maioria dos municípios brasileiros, já também está acontecendo em todos os lugares, que a população rural ela está decrescente em detrimento à população urbana, ou seja, muita gente está saindo do campo e está vindo para a cidade. O êxito rural. O êxito rural. Está acontecendo e é um processo que não adianta ir contra, a gente tem que se preparar para ele. Essa que é a nossa função, preparar as cidades para receber essa população a mais. Então, no plano, a gente cria um plano de metas e ele é normalmente dividido, isso é definido por lei, a gente segue a lei 11.445, que é uma lei federal que define todos os trâmites do plano de saneamento. Então, a partir dele, a gente tem a divisão em 3 etapas do plano. Ele tem um curto prazo, que no nosso caso aqui vai até 2018. Então, são metas para o curto prazo que vão definir as ações que vão ser feitas a curto prazo. Então, essas metas de curto prazo normalmente têm a ver com emergência e com base para planejamento, que é um período curto em que você não consegue ainda ter o retorno completo das ações feitas. Hoje, você implantando um novo sistema ou implantando uma ação, ela demora muitos anos para se ter o resultado. Então, esses primeiros 5 anos, eles são de trabalho, planejamento, como a gente está vendo desde o ano passado, planejando o que vai ser feito, pensando para tomar a ação correta e ter no futuro a resposta. Então, a médio prazo é o planejamento e expansão, que aí sim, as ações estão implementadas, os sistemas estão funcionando e aí a gente começa a expandir, atender mais gente, atender mais
a população. E, por fim, é o longo prazo, que é simplesmente a revisão e a melhoria continuada, que é até 2038, que aí as metas têm uma visão de continuidade. Você alcançou o objetivo, que era universalizar o saneamento, e aí você só faz a continuidade dos serviços. Então, aqui eu vou começar agora falando dos 4 segmentos, nessa questão de proposição. Eu lembro que toda a parte de diagnóstico, toda a parte de levantamento de informações do município já foi feita, já foi apresentada, então não vou demorar muito nisso. Vou tentar aproveitar ao máximo o nosso tempo para também não ficar muito cansativo para quem já tem ido uma vez, para a gente ir logo para próximos passos. Então, o abastecimento de água, essa aqui é a ETA de vocês, né, a Estação de Tratamento de Água, que fica aqui no município. Só um minutinho. Você tem mais outra palestra nessa sua? Não. Só para a gente dar uma menos de 7. Pois não. Só um minutinho, calma. Senão, Tá. dá uma dispersada. Não, tudo bem. Só um minutinho da gente, só para os alunos acompanharem. Nem se alguém tiver alguma dúvida, não. Fiquem à vontade, podem parar a qualquer momento, ter qualquer dúvida, podem perguntar, qualquer coisa que não entenderem, que eu falei rápido. Vou dar só um repeteco rápido, resumo. Nós estamos aqui para apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico e a gente está na parte de prognóstico. Então, toda a parte de levantamento de informações no município, toda a parte de diagnóstico, toda a parte já foi feita numa fase anterior e agora a gente está imaginando o futuro. A gente está criando metas e formas de chegar ao futuro que a gente deseja. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente está falando nas 4 vertentes do saneamento, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos, ou seja, a água que a gente bebe, o esgoto que a gente gera, o lixo que a gente produz e a água da chuva quando, né, enche a cidade. Então são essas 4 as questões de saneamento sempre envolvidas com saneamento. Então aqui é a estação de tratamento de água do município, não sei se todo mundo conhece, mas é esta aqui. Está funcionando, tudo certinho. E aí a gente vem com o histórico do consumo per capita. O que é o consumo per capita? O consumo per capita nada mais é o que cada um de vocês consome de água todos os dias da vida de vocês. Todos os dias vocês consomem uma certa quantidade de água. E aí, se você calcular uma média num ano de toda a água que você consumiu, dividir pelos dias que tem no ano, você tem o consumo pelas todo mundo somado, dividido, você tem exatamente a média, é esta aqui. Então, vocês veem que esses aqui são dados de 2008 até 2011, que em 2009 houve uma grande queda do consumo per capita, que é uma coisa boa, significa que as pessoas ficaram mais conscientes, começaram a usar a água de uma forma mais consciente, economizaram, não desperdiçaram, não ficaram, né, tendo desperdícios, jogando água pela rua, sem, né, vazamentos, ficou lá a torneira pingando o dia inteiro. As pessoas começaram a cuidar dessas coisas e progressivamente ele vem aumentando nos últimos anos, mas numa taxa bem abaixo ainda de 2008, que é um bom sinal. E esse aumento, ele costuma ser normal, principalmente quando o sistema está sendo colocado em carga, ou seja, quando o abastecimento, o serviço está crescendo, porque muitas vezes você tem pessoas que não tinham hidrômetro, então não era medido, você tem pessoas... Então, aí, por isso que, obviamente, a gente só sabe quanto cada pessoa consome pelo hidrômetro. Não tem ninguém na sua casa que fica lá pegando tudo que você bebe, tudo que você usa e fica medindo. Então, é o hidrômetro que mede. Então, esse crescimento é normal em função disso. Normalmente, é uma questão de expansão do serviço natural. A faixa no Brasil é entre 100 e 200 litros. Então, vocês veem, vocês estão em 2011 com 130, que está dentro da faixa normal.
E aí aqui já é um plano de metas. Do que a gente está falando? A gente está falando, começando em 2013, com um serviço de cobertura de água de 65% e queremos chegar aos 100% de 2038. Então essa é uma projeção que a gente está, assim, almejando. É uma projeção bastante ambiciosa, mas é uma projeção de índice de cobertura de água, porque a água, obviamente, é essencial, é importantíssimo que a água seja de qualidade e é uma água tratada com todo cuidado para que não traga. Da mesma forma, a questão das perdas. As perdas é exatamente o que eu estava falando antes, a questão do desperdício. Muitas vezes, até sem enxergar, existe uma perda d'água. Por exemplo, a rede de distribuição de água que está enterrada ali na rua, que passa pela rua, ela às vezes tem um furinho e ninguém está vendo, mas a água está indo lá no subsolo, entrando na terra. Então, essas são as perdas. Tudo isso são perdas. E essas perdas a gente tem também metas de reduzi-las. Por quê? Porque a água que foi captada na natureza, foi tratada, foi colocada no cano e não foi para a pessoa comer, tomar, ou para a pessoa usar para tomar banho, não foi usada para o consumo. Ela foi perdida, por isso daí o nome, perdas. Então é importante essa redução das perdas. É um ponto importante em todos os planos, apesar do município já apresentar uma perda para as condições brasileiras de uma perda baixa de 23%, normalmente a média brasileira é entre 30% e 40%, então você já tem uma perda, já tem um sistema bem equacionado, é sempre de bom grado prever uma redução de perda. Sempre está com o trabalho de consertar logo o vazamento, deu um vazamento na rua, a empresa ir logo lá consertar, deu um problema em casa na sua ligação, você chamar logo e falar, ó, deu um problema aqui, precisa consertar, para a água não ficar sendo desperdiçada. A gente tem que lembrar que a água é um bem de todos, é um bem natural e não é, apesar de ser renovável, ele está cada vez mais escasso. Então a gente tem que sempre pensar que quanto melhor a gente utilizar a água, mais água a gente vai ter para utilizar. Seguindo a mesma lógica, a questão da hidrometração. Hoje todo o serviço já é hidrometrado no município, então a hidrometração é o hidrômetro, é o controle do consumo. Uma região que não tem a hidrometração não tem esse controle, tende a ter muitas mais perdas, tende a ter um consumo muito mais alto, tende a ter problemas maiores. Então, o nosso foco é manter essa hidrometração, os serviços vão se expandindo, mas a hidrometração mantém-se a 100%, ou seja, ela também se expande, alcançando todas as pessoas. E aí que é a projeção da população atendida, das ligações totais e das economias residenciais. Você vê que todos eles estão crescentes, cada vez atendendo mais pessoas até chegar à população total lá de 2038 que está prevista. Para alcançarmos essas metas que eu apresentei, então você tem que ter toda uma gama de programas, projetos e ações. E esses programas, projetos e ações, a gente divide eles principalmente em duas medidas claras. Uma são as medidas estruturantes. Medidas estruturantes é tudo aquilo que vai dar base, que vai dar apoio ao planejamento, às ações, é a criação, são os programas, é a educação ambiental, tudo isso é estruturante, é o que vai dar a base para as ações futuras. Em cima disso, as ações vão fortalecer, vão frutificar. Então, nós temos sempre ações imediatas, permanentes e contínuas, buscando sempre a eficiência dos sistemas, a capacidade de intervenção. Então, por exemplo, deu um problema. Quanto mais a medida estruturante, ela tende a organizar, a criar uma hierarquia de ações, uma hierarquia para ser rápido isso. Deu um problema, ter a resposta rapidamente, para o problema não criar-se maior do que necessário. Então aí tem a capacidade de intervenção, você ter todo o conhecimento do problema, ou seja, se você conhece o seu sistema de abastecimento, se você conhece o seu sistema de esgotamento sanitário, você interfere muito mais rapidamente e muito mais eficiente, é na hora. Então isso é necessário, você ter todo o conhecimento, ter o cadastramento de toda a rede, saber onde está o tubo. Porque se começa a vazar e você não sabe onde está o tubo, você pode furar no lugar errado. E aí não vai ser eficiente, você só perdeu tempo furando, gastou recurso, dinheiro, tempo e não resolveu o problema. Então o conhecimento do problema é muito importante. A participação da sociedade, e aí vem as educações ambientais, vem todo o programa de conscientização de uso da água, conscientização de como separar o lixo, conscientização do que você pode jogar ou não na privada, porque também é importante que se entenda. Então toda essa parte. Os conselhos municipais têm uma parte importante nessas medidas estruturantes, são eles que
alinhavam todas essas questões, que junto com a população, junto com o poder público, eles fazem todo esse intermeio de criar essa base para que as ações possam ser eficientes. E por fim, o aprimoramento da legislação, que é um ponto importante. Não adianta a gente fazer nada que não esteja pautado em lei, nós estamos num país organizado, nós temos sempre essa função. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que nós estamos hoje aqui, trabalhando e que vai ser apresentado em audiência pública, ele vai ter que passar pela Câmara, vai virar uma lei. É importante essa parte da... E aí, no segundo momento, as medidas estruturais. As medidas estruturais são aquelas medidas que a gente considera como realmente ação. É a obra, é aquela coisa física que você pode ver. É o que vai vir por cima das medidas estruturantes. Você criou toda aquela base, todas aquelas pessoas eficientes, você conhece todo o sistema, você sabe tudo, e aí você vê. Então, agora sim, eu posso propor uma ação que eu sei que vai ter resultado imediato, que vai ter resultado eficiente. Então, aí temos a recuperação da infraestrutura existente, os projetos básicos de executivos, a gente sabe que o município tem vários projetos, verificar esses projetos, ver se eles ainda estão adequados para a realidade atual, se não, refazê-los, remodelá-los, fazer uma revisão, né? A redução das perdas físicas e não físicas, aí já com ações, colocar macro-medidores no sistema para você controlar como é que funciona o sistema. Você tem várias outras formas já físicas de fazer a redução das perdas. A proteção dos mananciais, você cercar já áreas de captação, você cuidar dessas áreas, fazer o reflorestamento em torno. Aí são todas ações, claramente. E tudo isso visando o quê? Visando a sustentabilidade do sistema. Por quê? Não existe serviço que não custe. Todo serviço custa. É fato. E aí a gente tem que sempre pensar. O serviço de saneamento, ele é um serviço essencial. Ele precisa ser dado. Mas ele tem um custo. E como equilibrar essa questão? Então, muitas vezes há uma necessidade de uma tarifa, mas essa tarifa ela tem que ter compatibilidade com o perfil do consumidor. Ela não pode estrangular o consumidor também. Ele tem que ter capacidade para pagar a tarifa. A tarifa é importante por quê? Porque quando não há tarifa, em muitos municípios a gente vê isso, que não tem tarifa, por exemplo, para a água, o pessoal deixa a torneira aberta, vai trabalhar e a torneira fica lá na casa dele porque ninguém está medindo, ninguém está pagando, não faz diferença. Agora, quando já há uma tarifa, acaba impondo ao consumidor um autocontrole. Ele começa a se preocupar com a torneira que está vazando, ele começa a se preocupar com essas coisas. Então, é um ponto importante a tarifa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a visão da sociedade. É um bem essencial. A água, o esgotamento, o saneamento básico em geral é um bem essencial que o poder público tem que disponibilizar. Então, essa dualidade a gente tem que trabalhar ela com bastante atenção, com bastante cuidado, uma vez que o poder público, principalmente o governo federal, eles têm verbas, eles têm condições de disponibilizar a implantação, mas muitas vezes a manutenção fica por conta dos municípios. Então, nessa parte, o custeio pode ser dividido com o consumidor para tentar manter sustentabilidade, ou seja, o negócio continuar de pé daqui a 20 anos de estar funcionando perfeitamente. Porque mesmo que você construa alguma coisa hoje, ele tem uma vida útil. Depois de uns anos precisa trocar o maquinário, precisa fazer uma reforma, isso tudo custa. Então, se você conseguir equacionar isso com os consumidores, de pagar um pouquinho e aí assim, no futuro poder fazer a reforma, poder fazer as melhorias, é sempre a melhor solução. Então, exatamente isso, trazendo benefícios à população, através desse custeio e o controle do consumo, como eu tinha falado anteriormente. Eu vou entrar agora na parte de esgotamento sanitário. Nós temos aí o plano de metas para a cobertura de esgoto. Vocês veem que pela questão da cobertura de esgoto, o município já tem uma cobertura boa, apesar de ele não ter o tratamento, mas a cobertura ele tem, a coleta é feita, você não tem valas negras pela rua, você não tem esgoto a céu aberto pelo meio da área urbana. Agora, na questão do tratamento, vocês veem que a gente tem um grande desafio aí, que é subir esse tratamento para 90% em 2038. 90% dos esgotos gerados vão ser tratados em 2038 e hoje, infelizmente, não temos, é 0%, né? Situação atual.
Da mesma forma, a questão da tarifação. Também é necessário, como eu estava conversando na água, é necessário que se crie uma tarifa. Não uma tarifa que vá estrangular, que vá prejudicar as pessoas, mas uma tarifa que vá manter o sistema funcionando. Porque realmente há custos envolvidos, custos regulares, operacionais. Então, esses custos precisam ser rateados pelos... E aí, novamente, nós estamos aqui nas medidas estruturantes, que eu falei, a base que vai criar toda, e aí são as mesmas que a gente trabalhou para a água, a questão da eficiência, a questão da capacidade de intervenção, conhecimento do sistema, você conhecer toda a rede, saber como funciona, a participação da sociedade, dos conselhos municipais, e a legislação, e a avaliação dos planos. Isso é um ponto importante que não tinha sido falado antes, a implementação. O plano municipal ele deve ser revisto de 4 em 4 anos. Isso por lei nacional. A lei nacional municipal exige isso. Por quê? Porque o legislador entendeu que de 4 em 4 anos algumas coisas mudam no município. Pode ter se instalado uma grande indústria que atraiu muita população, pode ter tido um êxodo em que pode acontecer muitas mudanças, então o plano deixa de ser realista com a situação nova e aí acaba sendo abandonado, e não é o objetivo. O objetivo é que o plano ele seja sempre revisto, ele sempre está atual, sempre está coerente com o município, sempre está focado no que o município quer para si. Então esse é um ponto importante que eu havia me esquecido. E da mesma forma, as medidas estruturais no caso do esgoto. Nós estamos falando aí de estações de tratamentos então, e a recuperação da infraestrutura. Nós estamos falando novamente dos projetos, um ponto importante, o incremento na coleta e no tratamento, a proteção dos cursos de água, ou seja, a partir do momento que você tem uma estação de tratamento, você tem que colocar o coletor para que os esgotos não mais cheguem aos cursos de água e não mais poluam os cursos de água da região, eles vão para essa estação de tratamento e aqui são tratados. E aí você tem inúmeras alternativas de tratamento para utilizar, dependendo, como eu falei, desde o clima até o tamanho, a área disponível, se você tem mais área ou menos área, você pode escolher uma tecnologia ou outra. Se você prefere uma tecnologia que tenha mais ação energética, ou seja, que você tenha bombas, que você tenha, ou se você prefere que não, você prefere uma lagoa, então, que não tem, mas aí você precisa de maior área. Então, tudo isso influencia. Aqui mais algumas alternativas, a fossa filtro com uma solução mais rural, mais uma área menor, com uma concentração populacional menor. O reator UASB já é uma solução para concentrações maiores, numa cidadezinha, um grande número de pessoas. E da mesma forma, a necessidade de uma tarifa para compatibilizar o perfil do consumidor, trazendo benefício, podendo ser expandido o serviço para mais pessoas e podendo ter o controle do despeso, né, através do tratamento, diminuindo o impacto nos rios. Na questão da drenagem de áreas pluviais, nós vamos ter, dentro das metas, várias melhorias necessárias, entre elas a questão da ocupação do solo. Um dos pontos importantes para a drenagem pluvial é o solo. Quanto mais impermeável o solo, maior o volume de chuva que fica retido na superfície e maiores os impactos dessa água no seu redor. Então é importante isso, ter essa legislação e ter esse controle de como estão sendo as licitações no município, como elas estão ocorrendo, como elas estão... A questão da arborização é um outro ponto importantíssimo, tanto dentro da área urbana como fora, nas montantes das bacias, principalmente. Eu vou explicar logo mais numa planta o que eu estou falando quando montante bacia, mas isso é um ponto importantíssimo. E a questão da divisão das águas pluviais e dos esgotos domésticos. Eles são dois efluentes totalmente diferentes, precisam ser tratados de forma diferente, em tubulações diferentes. Tanto a água pluvial não pode ser jogada na rede de esgoto, quanto o esgoto não pode ser jogado na água pluvial. São duas tubulações separadas disso. É um ponto que tem que se pensar. Como eu estava falando antes, a questão das bacias. Isso aqui é um desenho clássico de uma bacia. Esse azul aqui é o rio. Essas são as várias nascentes aqui, como vocês podem ver, que vão formando esse rio. E suponhamos que aqui é Divinés, a área urbana. Essa área manchada aqui. Então, tudo que chove nesta área aqui vem sendo concentrado por aqui e vai chegar aqui na área urbana. Toda essa chuva que conseguir, que não infiltrar, obviamente uma parte dessa chuva infiltra,
principalmente se aqui em cima tiver árvores. E aí, a importância da árvore que eu estava falando aqui antes. Se aqui tiver árvores, infiltra mais água de chuva, a água de chuva vai para o subsolo, ajuda os aquíferos, você tem os poços mais abastecidos, inclusive facilita a parte de abastecimento de toda essa região, porque a água do subsolo fica melhor. Mas, além disso, se ela não infiltrar muito, ela vai correr pela superfície e vai chegar aqui na cidade, causando impactos, obviamente. Então, a gente fez um levantamento de todas as bacias que são a montante da área urbana do município para calcular os volumes. Então, nós calculamos as áreas, os volumes, informando a chuva local, para tentar achar a solução ideal para essa questão. E aqui vocês podem ver, especificar, lá era um desenho esquemático, né? Esse aqui é um município realmente de Guinésia, aqui está a área urbana, e vocês veem pela essa setinha que toda a água que cai nessa área vai se concentrar ali, naquele ponto. Então essa é a parte de montante da bacia da área urbana aqui. Esse é um trabalho que foi feito com base geológica, a partir do solo, questão da topografia, do terreno, ele foi avaliado e foram criadas áreas de risco de alagamento e inundação em todo o município. Da mesma forma, também foi criado um potencial de movimento de massa, em função da geologia local e da proximidade pelos rios. Então, esses são trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. E aí você vem com as medidas estruturantes e da cooperação intermunicipal, porque muitas vezes as bacias não se fecham, bacias hidrográficas, como a gente está falando, não se fecham num município só. É a mesma bacia, o mesmo rio passa no outro município e chega aqui. Ou o rio nasce aqui, mas vai para outro município. Então, essa cooperação, o que você faz no seu município afeta os municípios ajudantes. Sempre tem que ser pensado, os municípios que vêm depois no rio, né? Então, essa questão sempre tem que ser pensada, da inter-relação com os outros municípios. O incentivo ao reflorestamento, tanto no seu próprio município como nos outros municípios que vão lhe afetar. A educação ambiental. Todos esses pontos são importantíssimos e a capacitação para o controle de cheias. Aqui uma medida estrutural, é um exemplo de que, esse caso aqui é fora do Brasil, mas tem um exemplo em Goiás também, né? Em Goiás, de uma beira de um rio que eles fizeram todo um parque que pode ser alagado. Na época de chuva, essa água sobe, inunda toda essa área e não afeta a população, porque aqui aí ninguém vai ao parque na época de chuva, mas não afeta as casas em volta. O rio não tem, porque tem todo um parque protegendo essa área fica inundada. Da mesma forma, vocês veem aqui, esse aqui é o que eu estava falando, lá em Goiás, tem esse parque que eles fizeram inclusive uma pista de atletismo, uma área de musculação, todas com material que podem ser molhados, que podem ficar embaixo d'água, e aí na época de cheia ele inunda e depois já baixa normalmente, sem problemas, porque o rio, como a gente está mostrando aqui, o rio ele tem uma área que ele inunda na época de cheia, é normal, é a várzea dele. E quanto mais a gente vai fechando o rio, quanto mais a gente vai botando paredes, maiores as chances desse volume aqui ultrapassar a capacidade, o volume de água que chega e inundar o entorno. Então, uma das soluções, principalmente para as áreas que ainda não estão consolidadas urbanas, ou seja, uma área de campo, é você não fechar o rio, mas deixar ele trabalhar de forma natural, é a naturalização dos rios, como eu chamo. Aqui é um negócio bem legal, esse aqui é um dos municípios que a gente está trabalhando, e vocês veem aqui, claramente, essa parte aqui toda, quase não tem árvores, quando chove aqui vem tudo para cá. E aí a gente fez uma brincadeira, vocês vão ver, ó, nasceu um monte de árvore lá. E aí... Novamente aqui. As árvores nascendo aqui, isso ajuda a cidade a segurar a água lá e a água não vem aqui inundar a rua, inundar as casas para trazer prejuízos. Da
Da mesma forma, em canteiros é possível ter soluções dentro da cidade, questão de urbanização, de fazer jardins, isso tudo é importante para segurar a água e ela ter mais tempo. E aí, novamente, nós temos a questão da sustentabilidade do sistema, de como esse sistema se paga, de como você pode estimular as pessoas a segurarem a água em casa. Por exemplo, a água que cai no seu quintal, se você recolher e usar posteriormente, ou então lançar, mesmo que seja na drenagem, mas com o tempo defasado da chuva, isso ajuda o sistema como um todo. Então, isso é uma forma de estimular a pessoa que armazena, não pagaria taxa. Tem várias opções nesse sentido. E aí nós temos ainda dentro da drenagem pluvial, infelizmente, as ações de emergência e contingências que são essenciais, necessárias, que são em casos extremos em que ocorre uma inundação, como elas vai ser resposta do município, como vai ser organizado para uma resposta imediata. E o SINAM, que é um Sistema Nacional para anúncio de questões relativas a esses acidentes. Né? Nos resíduos sólidos, nós vamos entrar agora, que é a questão do lixo, esse é o sistema existente que existe hoje no município, já foi apresentado anteriormente, mas eu vou dar uma repassada. Então, nós temos ali os 3 tipos de resíduos. Resíduos de saúde, resíduos domésticos, que é o lixo das nossas casas, e o limpeza pública em entulho. Limpeza pública é principalmente a poda, coisas desse tipo. E aí você tem aqui como é que ele é manejado, ou seja, como é que acontece a coleta, como é que acontece o afastamento disso dos locais. Então você tem caminhões basculantes, o resíduo sólido, primeiro ele é armazenado num saquinho dentro da nossa casa, depois é levado pelo caminhão, compactador. Os resíduos de saúde, ele já tem uma separação diferenciada, é uma coleta diferenciada, separada, e aí você vem para o tratamento. Que aqui no município nós temos a unidade de triagem e compostagem do próprio município, que está em funcionamento, levando depois para o aterro. Aqui ocorre o tratamento, a separação do material reciclado, o que pode ser aproveitado, e só o que sobrou, os rejeitos realmente, que não tem outra utilidade, vão para o aterro controlado. E no caso aqui embaixo dos resíduos de saúde, eles vão ser incinerados e vão para uma destinação final adequada, porque são materiais contaminados com risco diferenciado, então por isso que toda a separação dele. E aí a gente tem, a partir dessa primeira visão fotográfica da situação, 2 cenários possíveis. Um, imaginando que vai haver um aumento da geração de lixo como está ocorrendo, e outro, imaginando que vai se segurar isso através de programas de coleta seletiva, através de outros mecanismos de redução de geração de lixo. Então vocês têm os 2 cenários para todo o período, foram calculados os volumes aí de lixo e de resíduos a serem coletados em cada ano dos 25 anos, para termos esses 2 cenários. E qual é o objetivo desses 2 cenários? É a gente escolher a alternativa tecnológica que melhor se enquadra no cenário mais proposto. Então, entre as alternativas tecnológicas, a gente tem a coleta seletiva, a questão do transbordo, as estações de transferência, as usinas de triagem, como a gente tem aqui, a compostagem, usinas de compostagem até intermunicipais, se forem o caso, a incineração, que não é uma solução adequada para alguns casos isolados, para o caso do resíduo de saúde, né? O autoclave também é uma solução vinculada a essa, e as alternativas para o tratamento de resíduos de construção civil. Resíduos de construção civil, eles são resíduos diferenciados também, porque eles são inertes. Então é sempre bom a gente ter soluções diferenciadas para eles, porque eles têm grandes volumes, mas eles não têm o risco de contaminação do meio ambiente. Então eles poderiam ser reaproveitados, poderiam ser beneficiados para outros usos. E a gente tem aí, batendo as portas em agosto de 2014, o fim do aterro controlado, né? Tudo teria que passar para aterros sanitários a partir de rejeitos. Então aqui a gente tem algumas soluções, a compostagem doméstica é uma das opções, em que você junta o material orgânico e faz uma compostagem na própria fonte geradora. Você tem também usinas pequenas desse tipo para algumas regiões mais afastadas. E aí, essa é o plano de métodos. Daquele que a gente viu antes, a gente quer chegar nesse. E que a gente tenha todos os
resíduos devidamente com manejo e tratamento de destino final adequados na categoria. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, nos resíduos, né, o lixo doméstico, você tem um acondicionamento, novamente a pessoa tem lá na casa dela, ela tira de lixo, ela coloca dentro do saquinho, fecha, é feita a coleta adequada, e aí vai para a triagem, onde os recicláveis se separam dos rejeitos, os recicláveis vão para as indústrias, o rejeito vai para um aterro sanitário, e aí sim você tem daqui o retorno ao mercado dos recicláveis, e aqui podendo até ter um aproveitamento energético, dependendo do tamanho da planta, obviamente. Um aterro pequeno não consegue um aproveitamento energético suficiente. É necessário aqui, então nesse caso, você ter um volume maior. E como é que você consegue um volume maior? Não é pedindo para as pessoas fazerem mais lixo. Não é isso. Você consegue um volume maior quando você junta várias cidades, por exemplo, e fazem um aterro junto. Aí você consegue um grande volume de rejeitos que o aterro sanitário poderia ter um aproveitamento energético. Seria valoroso pelo custo implantar um sistema desses. Então essa é uma das soluções. E aí vocês podem ver para todos, para a questão dos orgânicos, no caso do resíduo doméstico. Então você tem novamente a coleta adequada, vocês reparem que é uma coleta separada. Você ora separa os recicláveis, ora separa os orgânicos. A coleta ocorre em dias separados. Um dia é um dia outro. As pessoas vão se acostumando com isso. E não é todo lixo que vai todos os dias ser recolhido. Hoje é só reciclável, amanhã é só orgânico, no outro dia. Isso é o ideal. E aí você tem uma valorização e um aproveitamento com a compostagem, tanto doméstica como intermediários, ou pequenos coletivos, ou uma usina de compostagem do município, mas essa é a solução desejável. E da mesma forma você tem uma solução para os resíduos de saúde, para o entulho, toda essa parte desejável. Ponto importante que a gente precisa falar é que os aterros controlados ou lixões para disposição de resíduos eles não vão ser mais aceitos. O Estado já está fortemente cortando isso, ele vai multar. Ele não só não vai aceitar, como ele vai multar, então vai pesar no bolso do município que ainda se manter um sistema desses. E não vai ser possível a disposição de todo o resíduo coletado, ou seja, o lixo gerado ele vai ter que ser reciclado, separado, sofrer triagem, o orgânico vai para a compostagem, o reciclado vai ser revendido para a indústria para voltar para o sistema do mercado, e apenas os rejeitos, o que realmente não tiver outra solução, aí sim vai para o aterro. E aí, dentro das nossas conclusões, nós temos, na parte de resíduos sólidos, a questão dos consórcios, como eu falei, é uma solução a ser pensada, um consórcio para os rejeitos, para se fazer um aterro sanitário em vários municípios, até pela questão do custo. Um aterro sanitário custa muito mais que um aterro controlado, então é importante que se planeje isso muito bem, essa transformação para aterro sanitário, ela tem um custo não só na hora de implantação, como na operação depois, é um custo mensal. Então é importante que isso seja bem equacionado e às vezes pode ser dividido com os municípios vizinhos, todos juntos, somando forças. A implantação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o segundo plano, tem o plano de saneamento, que é o que a gente está discutindo, mas paralelamente aí tem um plano só para resíduos sólidos, porque o problema é tão grave no Brasil que foi uma exigência nacional que todos os municípios também fizessem seus planos de gestão integrada. E a redução do volume de resíduos, que isso também é importante que a gente tenha sempre em mente, porque naqueles dois cenários que eu mostrei, um sobe muito mais, você tem uma necessidade de infraestrutura muito maior do que no outro. Então o ideal é que a gente tenha um cenário otimista, com menor geração de resíduos para a população. Basicamente, e o monitoramento através de indicadores de desempenho. Isso aí são questões de verificação de qual é a porcentagem da população que está sendo atendida com serviço, qual é a qualidade desse serviço, tudo isso deve ser sempre monitorado e sempre acompanhado, como eu falei, de 4 em 4 anos o plano ser revisado. Eu acho que a apresentação era basicamente isso, falei bastante, não sei, eu dei uma trela para ninguém fazer uma pergunta, peço desculpas, eu dei um respiro, então está aberta a perguntas agora, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar. Minha dúvida aí um pouco é técnica.
vocês, né, têm mais habilidade no assunto. Uma vala lá em cima na usina, ela depois de terminada, né? Quanto tempo que ela tem que ficar lá? Ela é infinita, nunca mais pode mexer? São 20 anos, são 10 anos, são 15, são 30, ou nunca mais? É mais de 100 anos. Para fazer uma remediação. Muito mais de 100 anos. Então, o trabalho ele vai ser, uma vez que você faz uma vala dessas, e encerra ela, você vai continuar monitorando ela, você vai continuar coletando o chorume, o volume que sai dela. A drenagem, no caso. A drenagem, você vai continuar com esse serviço, vai continuar tratando esse material que sai dela. Durante aí 100 anos já vai estar contaminado. Por isso, daí a preocupação do governo federal em acabar, e o governo do estado em acabar com todas essas opções, porque o impacto disso o solo ele tem uma recuperação, mas é uma recuperação muito lenta, ao contrário, por exemplo, dos rios, que tem uma recuperação muito mais rápida. Você limpando o rio, deixando de jogar esgoto, ele, em poucos anos ele se recupera, ele volta à vida. O solo não, o solo ele demora muito mais tempo, e daí a preocupação. E a gente tem ferramenta para trabalhar, fazer aquela sondagem, né? Saber quanto metros de lixo tem para baixo, onde o lençol freático, isso tem que ser feito. Tudo isso tem que ser feito e tem que ser monitorado, acompanhado depois. Importante, né? Inclusive, dependendo da altura da vala que você tem, inclusive movimentações. Porque essa área você não pode construir em cima, quanto muito você pode fazer um parque em cima. É o máximo que eles permitem hoje você fazer. Você não pode, porque ela tem movimentações, ela tem acúmulos de gases lá dentro. Então esse gás pode se deslocar e se você construir uma casa em cima, ela derruba a casa matando os moradores. Então ela não pode. É uma área que fica isolada, morta, não pode ser utilizada. Por isso que ele tem que se afastar da cidade. Exatamente. Por isso que tem todo um controle a respeito. Água, né? Tem que ter todo um controle a respeito. Não é simplesmente enterrar e esquecer que daqui a 10 anos está resolvido. Não é isso. Perguntas? Perguntas? Então, dúvidas? Não? Ninguém se habilita? Eu vou chamar a Lígia, ela vai continuar aqui com uma dinâmica que a gente preparou, para todo mundo participar um pouco, para vocês poderem falar um pouco, né? Deixar o pessoal falar. Lígia, por favor. Boa tarde. Agora é a hora da gente saber a opinião de vocês. Vou pedir para a Luísa e o Ricardo distribuírem o material, que é uma pesquisa que a gente preparou. E, como a Ana disse na apresentação, toda prestação de serviço é cobrada. Agora a gente quer saber a opinião de vocês sobre isso. Será que vale a pena pagar por um serviço de qualidade? Vai ter continuidade e eficiência? Vocês vão receber a folha aí agora. É difícil de apoiar algum lugar, né? Oi? Pode fazer em cada um. É individual, sim. Eu peço por gentileza que vocês preencham, quem tiver recebido, a data, o nome. Se tiver alguém representando alguma ONG, associação, por favor, colocar importante para a gente desmontar isso também. Se você está representando alguma associação, alguma empresa, coloca estudante. Quem não estiver representando, coloca estudante ou a função. Coloca para você, sei lá, pode colocar a só para alguém da sociedade civil, tá? No caso de vocês estudantes, podem colocar estudante. E no contato, e-mail ou telefone.
Bom, o questionário começa com uma pergunta geral. Você acha certa a cobrança de serviço de saneamento básico? Sim ou não? Depois ela vem dividida pelos segmentos, assim como a Ana explicou aqui. Água, esgotamento sanitário, drenagem e lixo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram fazer alguma observação, eu sei que não tem espaço aqui na frente, mas vocês podem colocar aqui atrás. É só colocar o número da pergunta e atrás a observação que queiram fazer. Você quer outra folha? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, perguntar. Ou precisar de ajuda. Eu agradeço a participação de todos. E queria lembrar também vocês que a gente tem um blog que tem todas as informações, todo o andamento do processo, desde o início. E vocês podem estar visitando, podem ir fazendo pesquisa, verificando, dando opiniões também no blog. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. O endereço está ali embaixo na folha. Mas é contrato21agevap.blogspot.com.br. Quem puder anotar, se tiver interesse. Obrigada. Então, a